A noiva do meu filho me apresentou a família rica dela como a velha gorda que a gente tem que aturar. Todos riram, até que o pai dela me reconheceu e ficou pálido. No dia seguinte, cheguei ao meu novo escritório como auditora externa da Empresas Valente. 2 anos depois, eu tinha o poder de mudar as vidas deles para sempre. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários, clique em curtir e se inscreva no canal. Para entender como cheguei a esse momento de doce vingança, preciso contar como tudo começou. Meu nome é Carmen Esperança Mendes, tenho 52 anos e até 6 meses atrás era apenas a mãe divorciada de Rodrigo, trabalhando como contadora em uma empresa de médio porte em São Paulo. A história começou 4 meses antes do casamento do meu filho. Rodrigo me ligou em uma terça-feira à noite, com a voz tensa de emoção. Mãe, eu vou casar. Isabela disse sim. Isabela Valente. Eu a conhecia apenas pelas poucas vezes que Rodrigo havia falado dela. Filha de empresários, educada em colégios privados, tudo o que eu não era. Mas se meu filho a amava, eu a amaria também. Simples assim. Que maravilha, meu amor, eu disse, sentindo uma mistura de alegria e apreensão. Quando é o casamento? Daqui a 4 meses, mãe. Vai ser no clube de campo Os Ipês. Isabela quer algo elegante. O Ipês, onde a mensalidade custava mais do que eu ganhava em 2 anos. Engoli em seco. E como posso ajudar? Bom, mãe. Rodrigo hesitou. Isabela e a família dela vão cuidar de tudo. Você só precisa vir e aproveitar. Só vir e aproveitar. Como uma convidada no casamento do meu próprio filho. O filho que criei sozinha depois que o pai nos abandonou quando ele tinha 8 anos. O filho por quem trabalhei em turnos duplos para pagar a universidade. O filho que agora estava me dizendo que meu papel no casamento era decorativo. Claro, meu amor, eu disse, mantendo a voz firme. O que vocês decidirem está ótimo. Mas depois de desligar, sentei no meu pequeno apartamento e chorei. Não de tristeza, exatamente, mas de uma estranha premonição, como se soubesse que as coisas nunca mais voltariam a ser as mesmas. As semanas seguintes foram uma série de reuniões nas quais eu era incluída, mas não consultada. Isabela e sua mãe, Dona Esperança Valente, planejaram cada detalhe com a precisão militar de generais conquistando o território. Eu sorria, balançava a cabeça e fingia não notar como elas trocavam olhares quando eu falava. Carmen, disse Esperança em uma tarde, enquanto revisávamos os arranjos florais. Espero que entenda que este casamento é muito importante para a reputação da nossa família. Isabela é nossa única filha. A implicação era clara. Eu não deveria fazer nada que envergonhasse a família Valente, como se respirar já fosse vergonha suficiente. 3 semanas antes do casamento, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era de um headhunter chamado Miguel Santana. Dona Mendes, tenho uma proposta que pode lhe interessar. Uma empresa de auditoria independente precisa de um especialista em reestruturação financeira para um projeto especial. Seu perfil é exatamente o que procuram. Que tipo de projeto? Auditoria completa de uma grande corporação. 6 meses de trabalho, muito bem remunerado. O cliente especificou que precisa de alguém com sua experiência exata. Eu havia trabalhado em reestruturação nos últimos 5 anos, salvando empresas à beira da falência. Eu era boa nisso, muito boa, mas um projeto tão específico soava estranho. Pode me dizer quem é o cliente? Empresas Valente. Eles estão passando por uma reestruturação interna. O sobrenome me fez parar. É coincidência terem o mesmo sobrenome da família da noiva do meu filho? Sim, mas isso é puramente profissional. Na verdade, essa conexão familiar pode ser benéfica para entender a cultura corporativa. Naquela noite, eu não dormi. Não acreditava em coincidências tão perfeitas. Alguém havia orquestrado isso, mas eu não entendia por que nem quem. A entrevista foi nos escritórios da auditora externa, uma firma respeitável que trabalhava com a Empresas Valente há anos. O sócio principal me explicou que Dr. Eduardo Valente havia solicitado especificamente uma auditoria independente completa. Dona Mendes, ele me disse, seu Eduardo quer transparência total. Ele está preocupado com algumas irregularidades menores e quer que alguém de fora revise tudo. Por que eu, especificamente? Honestamente, ele revisou seu currículo e pediu para que a contatássemos. Ele disse que precisava de alguém com sua experiência em casos complexos. Aceitei o trabalho naquela mesma tarde.
O salário era excelente e eu começaria na segunda-feira após o casamento. O que eu não sabia então era que Dr. Eduardo vinha investigando discretamente Isabela por meses e havia descoberto algo que mudaria todo o equilíbrio de poder naquele casamento. O dia do casamento, cheguei cedo ao Clube Os Ipês com o meu melhor vestido azul marinho e os nervos à flor da pele. Era um sábado de primavera perfeito, do tipo que promete novos começos. Se eu soubesse o que me esperava, teria corrido na direção oposta. O clube era exatamente o que eu esperava. Jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e aquele tipo de elegância silenciosa que grita dinheiro antigo. Eu me senti imediatamente deslocada, como uma fotografia em preto e branco em um mundo de cores. A cerimônia foi linda, não posso negar. Isabela estava radiante em um vestido que provavelmente custava mais que meu carro. Rodrigo estava nervoso, mas feliz. E quando trocaram os votos, senti aquela mistura agridoce que todas as mães sentem ao verem seus filhos se tornarem adultos. Após a cerimônia, enquanto os convidados socializavam durante o coquetel, tentei encontrar meu lugar naquele mundo que não me pertencia. A família de Isabela se movia como uma orquestra bem ensaiada, cumprimentando convidados importantes, posando para fotos, sendo perfeitos. Isabela se aproximou de mim com um sorriso que parecia colado. Carmen, quero te apresentar a algumas pessoas importantes. Ela me levou a um grupo de senhoras elegantes que claramente pertenciam ao seu círculo social. Todas tinham o mesmo sorriso de plástico e aquela maneira de olhar que avalia seu valor em reais em menos de 3 segundos. Senhoras, disse Isabela com voz cantante, quero que conheçam Carmen. Até aí, tudo normal. Mas então ela acrescentou, com o mesmo sorriso doce. Esta é a velha gorda que a gente tem que aturar. Sabem, a sogra. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Por um segundo, pensei que tinha ouvido errado, mas as risadas que se seguiram confirmaram que não. 5 mulheres elegantes rindo de mim, como se eu fosse uma piada particular que estavam esperando para ouvir. Meu primeiro instinto foi sair correndo ou talvez dar um tapa em Isabela que durasse até a lua de mel. Mas então me lembrei de algo que minha avó sempre me dizia. Minha filha, quando te subestimarem, sorria. É a arma mais poderosa que você tem. Então eu sorri. Um sorriso que vinha de 30 anos de ser subestimada por ser mulher, por ser divorciada, por não ter dinheiro. E eu disse com minha voz mais doce, que interessante, Isabela. Fui ensinada que uma dama nunca fala mal da família em público, mas suponho que os costumes mudam com as gerações. O grupo ficou em silêncio. Isabela piscou, claramente não esperando resistência. Foi só uma brincadeira, ela murmurou. Ah, uma brincadeira. Repeti, mantendo aquele sorriso, como quando alguém contrata auditores externos para revisar empresas familiares. Isso também é brincadeira. O rosto de Isabela mostrou confusão. Que auditores? Os que começam a trabalhar na segunda-feira. Acho que seu pai não te contou. Era um blefe, mas funcionou. Isabela gaguejou algo sobre conversarem depois e se afastou rapidamente, arrastando as amigas. Fiquei sozinha, sentindo uma estranha mistura de satisfação e curiosidade. Fui ao banheiro para me recompor. Precisava de alguns minutos para processar o que havia acontecido. Olhei-me no espelho, ajeitei o cabelo e respirei fundo. Carmen, isso está só começando. Quando saí do banheiro, quase esbarrei em um homem mais velho que claramente estava me esperando. Alto, distinto, com o tipo de presença que faz as pessoas virarem o pescoço. Carmen, disse Dr. Eduardo Valente, estendendo a mão. Sou Eduardo Valente, o pai de Isabela. Seu Eduardo, respondi apertando sua mão. Muito prazer. Podemos falar em particular? Só uns minutos. Ele me guiou para uma varanda tranquila, longe do barulho da festa. Carmen, ele disse diretamente. Eu sei que a senhora acabou de começar um trabalho de auditoria na minha empresa. É verdade. E eu suspeito que a senhora está se perguntando por que uma empresa próspera precisaria de uma auditoria tão exaustiva. A curiosidade é natural. A verdade é que notei algumas irregularidades pequenas no início, mas que formam um padrão preocupante. Que tipo de irregularidades? Dr. Eduardo olhou para a festa, onde Isabela ria com seus convidados. Do tipo que exige investigação por alguém de fora, sem conexões emocionais que possam nublar o julgamento. E Isabela sabe sobre a auditoria, não é? Não,
E eu prefiro manter assim até termos resultados claros. Isso explicava por que Isabela havia ficado surpresa quando mencionei os auditores. O pai mantivera a investigação em segredo. Doutor Eduardo, eu disse com cautela. Há algo específico que eu deva procurar? Carmen, a senhora é especialista em reestruturação. Se há algo a ser encontrado, a senhora encontrará. Apenas seja muito minuciosa. Voltei para a festa com mais perguntas do que respostas, mas com uma missão clara. Na segunda-feira, começaria a investigação mais importante da minha carreira. E algo me dizia que eu encontraria muito mais do que esperava. Na segunda-feira, cheguei cedo aos escritórios da Empresas Valente, desta vez como auditora externa autorizada. Marco, o assistente de confiança de Dr. Eduardo, estava me esperando com todos os acessos necessários. Dona Carmen, ele me disse, enquanto me acompanhava a um escritório temporário no 18º andar. Dr. Eduardo me pediu para lhe dar acesso completo aos nossos sistemas. Por onde a senhora quer começar? Pelas subsidiárias menores. Eu respondi. Os problemas costumam se esconder nos lugares menos óbvios. Marco balançou a cabeça em aprovação. Inteligente. A senhora precisa de algo específico? Todos os registros financeiros dos últimos 3 anos, especialmente transferências internacionais e contratos de consultoria. Durante os dias seguintes, mergulhei em números e documentos. E, gradualmente, um padrão perturbador começou a emergir. Havia uma subsidiária chamada Valente Consulting International, que reportava receitas milionárias, mas seus serviços eram vagos e seus clientes difíceis de verificar. Na quarta-feira, enquanto revisava contratos específicos, Isabela apareceu no meu escritório sem avisar. Carmen, ela disse com um sorriso tenso. Como vai o seu trabalho? Muito bem, obrigada. Os números são fascinantes. Que tipo de números? Os de sempre em uma auditoria. Receitas, despesas, transferências. Fiz uma pausa deliberada, especialmente as transferências para contas internacionais. Isabela sentou-se sem ser convidada. Carmen, sobre o que aconteceu no casamento. Você se refere a quando me apresentou como a velha gorda que a gente tem que aturar? Foi inapropriado. Eu tinha bebido um pouco. Estava nervosa. Isabela, eu a interrompi. Não vim aqui para falar de desculpas. Vim para trabalhar. E seu trabalho inclui revisar informações confidenciais de empresas familiares? Meu trabalho inclui revisar toda a informação financeira necessária para determinar a saúde da empresa. Há alguma razão pela qual isso a preocuparia? A tensão na sala era palpável. Isabela claramente queria saber o que eu havia encontrado, mas não podia perguntar diretamente sem parecer suspeita. Claro que não, ela disse finalmente. Eu só queria garantir que papai não estivesse te incomodando com detalhes desnecessários. Seu pai tem sido muito profissional e muito colaborativo. Isabela levantou-se para sair, mas parou na porta. Carmen, espero que possamos ser família de verdade um dia, Isabela. Eu disse sem levantar os olhos dos meus documentos. Família se baseia em respeito mútuo. Quando você estiver pronta para isso, me avise. Depois que ela saiu, liguei para Marco. Você pode me conseguir os registros bancários relacionados à Valente Consulting International? Claro. Algo específico que a senhora procura? Padrões. Sempre há padrões. Naquela tarde, com os registros bancários sobre minha mesa, finalmente vi o quadro completo. A Valente Consulting não apenas lavava dinheiro, ela estava vendendo informações confidenciais da Empresas Valente para concorrentes. Os pagamentos coincidiam perfeitamente com contratos perdidos da empresa principal. Mas eu precisava de mais evidências antes de confrontar Dr. Eduardo com minhas descobertas. Na quinta-feira à noite, enquanto trabalhava tarde no escritório, meu telefone tocou. Era Rodrigo ligando de Cancún. Mãe, como está o seu novo trabalho? Interessante, meu amor. Muito revelador. Isabela me disse que você está auditando a empresa do pai dela. É verdade. Ela te disse algo mais? Só que está preocupada porque não entende por que o pai contratou auditores externos. E o que você acha? Que Dr. Eduardo é inteligente e sabe o que faz. Uma pausa. Mãe, está tudo bem. Tudo perfeito. Rodrigo, aproveite sua lua de mel. Depois de desligar, voltei aos documentos com renovada determinação. Eu não estava apenas protegendo uma empresa, estava protegendo meu filho de uma verdade que poderia destruí-lo, mas essa verdade tinha que vir à tona. A pergunta era: quando e como? Uma semana após minha conversa com Rodrigo,
Eu tinha evidências suficientes para construir um caso sólido. A Valente Consulting International era uma operação de espionagem corporativa que havia custado a empresas Valente mais de 50 milhões de dólares em contratos perdidos. Mas antes de apresentar minhas descobertas, eu precisava entender o alcance completo do problema. Entrei em contato discretamente com o detetive Ramos, um investigador particular especializado em fraude corporativa que havia trabalhado com minha empresa anterior, Carmen. Ele me disse quando nos encontramos em um café discreto. Eu tenho investigado alguns casos semelhantes no setor. O que você precisa saber? Expliquei a situação sem mencionar nomes específicos. Ramos ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. O padrão que você descreve é clássico, ele disse finalmente. Mas para confirmar espionagem corporativa, você precisa de evidência de transferência de informação específica. Você tem acesso a comunicações eletrônicas? Limitado. Sou auditora externa, não investigadora criminal. Deixe-me fazer algumas consultas discretas. Se essa pessoa já fez isso antes, terá deixado rastros. 2 dias depois, Ramos me ligou com informações que mudaram tudo. Carmen, a pessoa que você suspeita não é quem diz ser. Encontrei evidências de pelo menos 5 empresas diferentes onde ocorreram padrões semelhantes nos últimos 8 anos. 5 empresas: Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e agora São Paulo. Sempre a mesma técnica: obter acesso a informações confidenciais, vendê-las e desaparecer antes de ser descoberta. E nas outras cidades, ela usava nomes diferentes a cada vez: Maria Fernanda Teixeira, Fernanda Mendes, Isabel Teixeira, mas é a mesma pessoa. O impacto dessa informação era devastador. Isabela não era apenas uma filha mimada que havia tomado decisões erradas. Era uma criminosa profissional com um histórico extenso. Detetive, eu disse lentamente. O que você recomenda? Reunir toda a evidência possível antes que ela suspeite que foi descoberta e se preparar para apresentar acusações federais. Naquela noite, trabalhei até muito tarde, organizando meticulosamente cada documento, cada transferência, cada coincidência entre informação vazada e contratos perdidos. Na manhã de sexta-feira, Dr. Eduardo me pediu para ir ao seu escritório para o meu relatório preliminar. Quando cheguei, encontrei um homem que parecia ter envelhecido anos em dias. O que a senhora encontrou, Carmen? Coloquei 3 pastas grossas sobre sua mesa. Seu instinto estava correto. Há evidências sólidas de espionagem corporativa sistemática. Dr. Eduardo abriu a primeira pasta com as mãos trêmulas. É Isabela. Sim, mas há mais? Contei-lhe sobre a investigação de Ramos, sobre o histórico criminal, sobre o padrão repetido em várias cidades. Minha filha é uma criminosa profissional, ele disse finalmente, mais para si mesmo do que para mim. Dr. Eduardo, há algo mais que o senhor precisa saber. Expliquei como Isabela havia usado o computador de Rodrigo para transferir alguns arquivos, aproveitando seu acesso ocasional à empresa. Seu genro é completamente inocente, eu garanti. Ele não tem ideia do que a esposa estava fazendo. Dr. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, como era seu costume quando precisava pensar. Carmen, ele disse finalmente, o que a senhora me recomenda? Era a pergunta que eu estava esperando e temendo. Eu tinha o poder de destruir Isabela, mas também de proteger meu filho. Recomendo que confrontemos Isabela com as evidências e lhe demos a oportunidade de confessar. Se ela se recusar, apresentamos acusações criminais. E meu genro, Rodrigo? Ele nunca precisa saber os detalhes específicos de como Isabela obteve a informação, apenas que ela traiu a confiança da família. Doutor. Eduardo assentiu lentamente. Quando? Na segunda-feira. Isabela volta da lua de mel no domingo. Podemos chamá-la para uma reunião de negócios. A senhora estará pronta para isso, Carmen? Passei a vida inteira me preparando para um momento como este. O que eu não sabia, então, era que Isabela havia estado monitorando minhas atividades mais cuidadosamente do que eu pensava e tinha seus próprios planos para a segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, cheguei cedo à Empresas Valente. Isabela havia aceito a reunião, acreditando que o pai queria discutir novas oportunidades de negócios para ela após o casamento. Marco me recebeu com uma expressão preocupada. Dona Carmen, a dona Isabela chegou há 1 hora. Ela está no escritório do Dr. Eduardo desde então.
Sozinhos? Não. Ela veio acompanhada de um homem que parece ser advogado. Isabela havia chegado preparada para a guerra. Subi para o virzindo andar com minha própria pasta de evidências, pronta para a confrontação mais importante da minha vida profissional. Quando entrei no escritório do Dr. Eduardo, encontrei Isabela sentada muito ereta em uma das cadeiras de convidado, acompanhada de um homem de 60 anos, de terno caro e atitude arrogante. Carmen, disse Isabela sem se levantar. Que surpresa te ver aqui. Isabela, respondi, sentando-me em frente a ela. Você não sabia que ia me ver? Papai mencionou que você estaria presente, mas não entendo por que uma auditora externa precisa estar em uma reunião familiar de negócios. Dr. Eduardo pigarreou. Isabela, Carmen está aqui porque encontrou algumas irregularidades em nossos registros financeiros que a envolvem diretamente. Irregularidades? O advogado se inclinou para a frente. Sou o Dr. Guimarães. Represento a senhorita Valente. De que tipo de irregularidades estamos falando? Abri minha pasta e retirei os primeiros documentos. Transferências não autorizadas de informação confidencial para empresas concorrentes através de uma empresa de fachada chamada Valente Consulting International. Isabela manteve a compostura, mas vi o brilho de pânico em seus olhos. Não sei do que você está falando. Claro que sabe, disse Dr. Eduardo suavemente. Carmen, mostre a ela a evidência. Coloquei diante de Isabela as cópias de contratos, transferências bancárias e análises comparativas entre documentos internos da Empresas Valente e propostas vencedoras da concorrência. Isso mostra um padrão claro, expliquei. Informação desenvolvida internamente aparecia em propostas de outras empresas dias depois, sempre precedido por pagamentos à Valente Consulting. O advogado revisou rapidamente os documentos. Isso é evidência circunstancial. Não prova a participação direta de minha cliente. Não. Retirei outro conjunto de documentos. Estas são capturas de tela do sistema interno, mostrando que a informação foi acessada do computador pessoal de Rodrigo Mendes, um computador que Isabela usava regularmente. Isabela levantou-se bruscamente. Estão tentando me incriminar. Isabela, disse Dr. Eduardo com voz firme. Sente-se. Não, isso é uma conspiração. Carmen me odeia desde o início. Isabela, eu disse calmamente. Há algo mais que você precisa saber. Retirei as fotografias que Ramos havia conseguido. O detetive Ramos tem investigado casos semelhantes em outras cidades. Isabela em Belo Horizonte sob o nome de Maria Fernanda. Em Porto Alegre como Fernanda Mendes. Sempre o mesmo padrão de infiltração e roubo. 5 empresas em 8 anos. Continuei. Cada vez com identidade diferente. Cada vez o mesmo resultado. Empresas quebradas, informação roubada e você desaparecendo. O silêncio no escritório era absoluto. Isabela olhou para as fotografias como se fossem evidências de outra vida. O que querem? Perguntou finalmente o advogado. Confissão completa, respondeu o Dr. Eduardo. Restituição de todos os fundos roubados e garantia de que isso nunca mais volte a acontecer. E se minha cliente se recusar? Então apresentamos acusações criminais por espionagem corporativa, fraude e lavagem de dinheiro, eu disse, em nível federal. Isabela começou a chorar, mas desta vez não eram as lágrimas calculadas que eu conhecia. Eram lágrimas de derrota total. Rodrigo sabe? Perguntou entre soluços. Ainda não, respondeu o Dr. Eduardo. Mas terá que saber. Por favor, suplicou Isabela. Podem ficar com todo o dinheiro. Posso assinar o que quiserem, mas não contem a Rodrigo todos os detalhes. Olhei para Dr. Eduardo. Era o momento de tomar a decisão mais difícil. Justiça completa ou proteção familiar. Isabela, eu disse finalmente, vamos proteger Rodrigo tanto quanto for possível, mas você vai confessar tudo, vai devolver tudo e vai desaparecer de nossas vidas. Desaparecer. Divórcio imediato, sem disputa, sem demandas e nunca mais contato com nenhum membro desta família. Isabela assentiu através de suas lágrimas. Aceito. Mas o que não sabíamos era que os problemas de Isabela eram muito mais profundos do que havíamos descoberto, e que sua desesperação a levaria a tomar uma decisão que colocaria toda a minha família em perigo. 3 dias depois da confissão de Isabela, quando eu acreditava que tudo tinha terminado, recebi um telefonema que mudou completamente a situação. Dona Mendes, me disse detetive Ramos, preciso vê-la urgentemente.
descobri informações sobre Isabela Valente que não podem esperar. Nos reunimos em seu escritório naquela mesma tarde. Sua mesa estava coberta de fotografias, documentos bancários e relatórios de vigilância. Carmen, Isabela não é apenas uma estelionatária. É parte de uma rede criminal internacional especializada em espionagem corporativa. Ele me mostrou fotografias de Isabela reunindo-se com homens que eu não reconhecia em restaurantes exclusivos de diferentes cidades. Estes são coordenadores da rede. Isabela não trabalhava sozinha. Recebia contratos específicos para se infiltrar em empresas selecionadas. Contratos de quem? De organizações que se beneficiam quando empresas brasileiras bem-sucedidas perdem vantagem competitiva. Há implicações de segurança nacional. Meu estômago se revirou. O que isso significa? Significa que quando Isabela confessou, não confessou tudo. E significa que as pessoas para quem ela trabalha não ficarão felizes por ela ter sido descoberta. Estamos em perigo. Isabela está em perigo. E qualquer pessoa que possa testemunhar contra ela também. Naquela noite, eu não dormi. No dia seguinte, cheguei cedo à Empresas Valente e pedi uma reunião urgente com o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, eu disse quando fechei a porta do seu escritório. Há complicações que não havíamos antecipado. Expliquei tudo o que Ramos havia descoberto. Dr. Eduardo ouviu em silêncio, sua expressão endurecendo a cada detalhe. O que o detetive recomenda? Ele perguntou finalmente. Que entremos em contato imediatamente com as autoridades federais. Isso não é mais apenas fraude corporativa. É uma questão de segurança nacional. E minha filha vai precisar de proteção e provavelmente irá para a prisão por muito tempo. Dr. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia verdadeiramente derrotado. Carmen, ele disse sem se virar. Há algo que devo confessar à senhora. O quê? Eu sabia sobre as outras cidades antes de contratar a auditoria. Eu fiquei gelada. O quê? Contratei um investigador particular para verificar o background de Isabela antes do casamento. Descobri parte do histórico criminal dela há 6 meses. E por que não me disse? Ele se virou para mim com uma expressão atormentada. Porque eu precisava de evidências sólidas das atividades dela aqui em São Paulo. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque eu sabia que Isabela a subestimaria, que ela nunca suspeitaria que a velha gorda que a gente tinha que aturar poderia ser perigosa para ela. A verdade me atingiu como um tapa. Dr. Eduardo havia usado a humilhação do casamento como parte de sua estratégia. Ele havia me transformado na arma perfeita porque Isabela me considerava insignificante. Tudo isso foi planejado. A auditoria foi planejada. Sua reação no casamento foi um presente inesperado que confirmou que Isabela nunca veria a senhora como ameaça. Sentei-me lentamente, processando a manipulação. E Rodrigo, o seu filho, ele sempre esteve protegido. Essa parte era real. Naquele momento, Marco entrou correndo no escritório sem bater na porta. Dr. Eduardo, há agentes federais no lobby. Eles querem falar com o senhor e com a dona Carmen imediatamente. Agentes federais? Sim, senhor. Dizem que é sobre Isabela Valente. Doutor. Eduardo e eu trocamos olhares. Onde está Isabela agora? Eu perguntei. Não sei. Não a vejo desde a confissão. Marco nos guiou até o elevador. Há algo mais, doutor Eduardo? Os agentes disseram que Isabela Valente foi presa esta manhã tentando fugir do país. Meu telefone tocou naquele momento. Era Rodrigo. Mãe. Sua voz soava desesperada. Algo terrível aconteceu. Isabela foi presa no aeroporto. Os agentes me disseram que há acusações federais contra ela. O que está acontecendo? Rodrigo, onde você está? No meu apartamento. Os agentes me fizeram perguntas por horas. Disseram que Isabela é acusada de espionagem. Estou indo para aí imediatamente. Enquanto o elevador descia para o lobby cheio de agentes federais, percebi que a humilhação do casamento havia sido apenas o primeiro ato desta peça. O segundo ato estava começando agora. E desta vez, as consequências seriam muito maiores do que qualquer um de nós havia imaginado. Quando cheguei ao apartamento de Rodrigo naquela tarde, encontrei meu filho arrasado. Ele estava sentado no sofá com papéis legais espalhados sobre a mesa de centro e uma expressão de total confusão. Mãe, ele me disse quando entrei, não entendo nada. Os agentes disseram que Isabela roubou milhões de reais. Como é possível? Sentei-me ao lado dele, preparando-me para a conversa mais difícil da minha vida. Rodrigo,
Há coisas sobre Isabela que nenhum de nós sabia. Você sabia de algo? Descobri irregularidades durante a auditoria, mas não sabia quão profundo era o problema até esta manhã. Expliquei tudo: a espionagem corporativa, as empresas anteriores, a rede criminal internacional. A cada detalhe, eu via meu filho se desmoronar um pouco mais. Por quanto tempo? Ele perguntou finalmente. Os agentes disseram que podem provar atividades criminosas por pelo menos 8 anos. E eu a amo? A pergunta que eu estava temendo. Rodrigo, eu creio que os sentimentos dela por você eram reais. Por isso ela ficou aqui tanto tempo em vez de desaparecer como tinha feito antes. Mas tudo era mentira. Não tudo, meu amor. O seu amor era real. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela. Os agentes me perguntaram se eu sabia que ela usava meu computador para o trabalho. E o que você disse? A verdade. Que às vezes ela usava meu laptop quando o dela tinha problemas. Nunca pensei que fosse importante. Ele se virou para mim com os olhos marejados. Eu vou para a prisão, mãe. Não, meu amor. Os agentes confirmaram que você é uma vítima, não um cúmplice. Meu telefone tocou. Era Dr. Eduardo. Carmen, a senhora está com Rodrigo? Sim. Os agentes querem falar com a senhora em 1 hora. Há novos desenvolvimentos. Que tipo de desenvolvimentos? Isabela está cooperando com a investigação. Ela forneceu informações sobre toda a rede. Quando desliguei, Rodrigo estava me olhando expectante. Isabela está colaborando com as autoridades. Eu disse. Isso é bom ou ruim? Para ela, provavelmente reduz a sentença. Para nós, significa que isso vai se tornar muito público. Naquela noite, os noticiários nacionais reportaram a história. Rede Internacional de Espionagem Corporativa desmantelada em São Paulo. O nome de Isabela apareceu em todos os canais. Rodrigo desligou a televisão depois de ver a foto do casamento deles exibida ao lado de manchetes sobre crimes federais. Como vou encarar as pessoas no trabalho? Ele perguntou com a cabeça baixa. Você não fez nada de errado, mas me casei com uma criminosa. Você se casou com alguém que o enganou. Isso o torna vítima, não criminoso. Durante as semanas seguintes, os detalhes da rede de Isabela vieram à tona. Ela havia roubado informações de 12 empresas brasileiras, causando prejuízos de mais de 200 milhões de reais à economia nacional. Mas o que mais impactou Rodrigo foi descobrir que Isabela havia planejado roubar informações da empresa onde ele trabalhava. Ela só parou porque realmente se apaixonou por ele. Então, ela me amava mesmo. Ele me disse uma noite, enquanto jantávamos no meu apartamento. Eu acho que sim, Rodrigo, do jeito dela. Por que ela não me contou? Por que não confiou em mim? Porque ela viveu tantos anos em mentiras que provavelmente não sabia como ser honesta. Um mês após a prisão, recebemos notícias do acordo de confissão de Isabela. 12 anos de prisão federal em troca de sua cooperação completa. Você quer visitá-la antes que a sentenciem? Perguntei a Rodrigo. Não sei se consigo. Você não precisa decidir agora. Mas eu sabia que ele eventualmente teria que encarar essa decisão. E eu sabia que, quando chegasse a hora, eu estaria lá para apoiá-lo. Não importava o que ele decidisse, porque é isso que as mães fazem. Protegemos nossos filhos, mesmo quando o dano vem das pessoas que eles amam. 2 semanas antes da sentença de Isabela, Rodrigo finalmente decidiu visitá-la na prisão. Ele insistiu em ir sozinho, mas eu dirigi até lá e esperei no estacionamento. Quando ele saiu, 1 hora depois, estava chorando. Como foi? Perguntei enquanto dirigia de volta para casa. Terrível. Desnecessário. Ele secou os olhos com um lenço. Mãe, ela me pediu para te dizer algo. O quê? Que ela está arrependida. De verdade arrependida. Especialmente pelo que te fez no casamento. Ela te disse por que fez isso? Ela diz que tinha medo de que você descobrisse quem ela era de verdade. Pensou que se a fizesse se sentir pequena e insignificante, você nunca suspeitaria que ela pudesse ser perigosa. A ironia era perfeita. Isabela havia tentado me tornar invisível, mas essa mesma subestimação havia sido sua perdição. E como você se sente agora? Perguntei. Aliviado, triste, mas aliviado. Naquela noite, Rodrigo e eu conversamos por horas sobre o futuro. Ele havia decidido vender o apartamento que havia dividido com Isabela e se mudar temporariamente comigo enquanto decidia o que fazer com a vida. Você acha que algum dia poderei confiar em alguém de novo?
Ele me perguntou. Sim, meu amor, mas vai levar tempo. Você confia em alguém depois do que aconteceu com o papai? A pergunta me surpreendeu. Fazia anos que não falávamos do divórcio dos pais. Eu confio seletivamente. E agora eu sei melhor quais sinais procurar. Como quais? Como a consistência entre o que as pessoas dizem e o que fazem. Como a transparência sobre o passado. Como o respeito pelas pessoas que consideram inferiores. Rodrigo assentiu pensativamente. Isabela nunca respeitou ninguém que considerasse inferior, especialmente você. E esse foi o maior erro dela. 3 dias depois, doutor, Eduardo me pediu para ir ao seu escritório. Quando cheguei, encontrei champanhe em sua mesa e um sorriso que eu não via desde antes de todo esse problema. Carmen, ele me disse, tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Quero lhe oferecer o cargo de diretora financeira permanente da Empresas Valente. Permanente? Com contrato por tempo indeterminado, participação nos lucros e autoridade para implementar todas as mudanças que considerar necessárias. Era a oferta de emprego dos meus sonhos. Doutor Eduardo, estou honrada, mas preciso saber que isso não é culpa ou compensação pelo que aconteceu. Não é culpa, Carmen, é reconhecimento. A senhora salvou minha empresa e me ajudou a salvar o que restava do meu relacionamento com meu filho. Rodrigo tem mantido contato comigo. Eu me culpo por não ter descoberto antes quem Isabela realmente era, mas ele diz que o importante é que a detivemos antes que causasse mais danos. Aceitei a oferta naquela mesma tarde. Pela primeira vez na vida, eu tinha o poder profissional que sempre mereci, mas, mais importante do que isso, eu tinha o respeito das pessoas que importavam. A sentença de Isabela foi ditada uma semana depois. 12 anos de prisão federal. Sem possibilidade de liberdade condicional por 8 anos. Rodrigo não compareceu à audiência, mas eu sim. Eu queria ver o final desta história com meus próprios olhos. Quando o juiz leu a sentença, Isabela me procurou com o olhar entre o público. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma resignação triste e, eu creio, um respeito que ela nunca havia tido antes. Quando saí do tribunal naquela tarde, percebi que minha vingança estava completa, não porque Isabela estivesse na prisão, mas porque eu havia construído uma vida que fazia com que a opinião dela sobre mim fosse completamente irrelevante, a velha gorda que a gente tinha que aturar. Agora era a diretora financeira de uma das empresas mais respeitadas do país, e essa era a melhor vingança de todas. 6 meses depois da sentença de Isabela, minha vida havia alcançado uma estabilidade que eu nunca havia conhecido. Como diretora financeira da Empresas Valente, eu havia implementado novos protocolos de segurança que tornavam praticamente impossível que alguém repetisse o que Isabela havia feito. Rodrigo havia começado terapia e, lentamente, estava reconstruindo sua confiança. Ele havia vendido o apartamento que dividiu com Isabela e comprado um novo em um bairro diferente, símbolo de seu novo começo. Em uma manhã de quinta-feira, Marco entrou no meu escritório com uma expressão estranha. Dona Carmen, há uma mulher aqui que diz ser irmã de Isabela. Quer falar com a senhora. Irmã? Isabela nunca mencionou ter irmã. Ela diz que se chama Esperança Teixeira. O sobrenome me fez lembrar os alias que Isabela havia usado em outras cidades. Que suba, mais grave a conversa. A mulher que entrou no meu escritório se parecia com Isabela, mas era mais velha e tinha uma dureza nos olhos que Isabela nunca havia tido. Dona Mendes, ela disse sem rodeios. Eu sou Esperança, irmã de Maria Fernanda. Maria Fernanda, o nome real da pessoa que a senhora conheceu como Isabela Valente. Sentei-me lentamente. Qual é o nome real dela? Maria Fernanda Teixeira. Isabela Valente era apenas outra identidade falsa. E o que você quer? Esperança sentou-se em frente à minha mesa. Quero que a senhora saiba que minha irmã não trabalhava sozinha, e quero adverti-la que as pessoas para quem ela trabalhava não estão felizes por ela ter cooperado com as autoridades. Você está me ameaçando? Não, estou a advertindo. Maria Fernanda fazia parte de uma organização muito maior do que as autoridades descobriram. E essa organização tem recursos para se vingar. Vingar-se de quem? Das pessoas que causaram a prisão dela. Doutor Eduardo, a senhora, seu filho. Senti um frio percorrer minhas costas. Que tipo de vingança? Do tipo que faz as pessoas desaparecerem.
Por que você está me dizendo isso? Esperança me estudou cuidadosamente. Porque minha irmã me pediu para protegê-la. Isabela, perdão, Maria Fernanda, a enviou. Sim, da prisão. Ela diz que a senhora é a única pessoa que sempre foi honesta com ela, mesmo quando a odiava. A conversa tomou um rumo surrealista. O que você propõe? Que a senhora desapareça por um tempo, a senhora e seu filho, até que minha irmã possa fornecer mais informações às autoridades sobre os líderes da organização. Desaparecer. Por quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano. Levantei-me e caminhei até a janela. A vista da cidade de São Paulo se estendia diante de mim. A vida que eu havia construído, o emprego que eu havia conquistado, o respeito que eu tinha merecido. Não, eu disse finalmente, sem me virar para ela. Não vou fugir. Não vou me esconder e não vou permitir que meu filho viva com medo. Então vão matá-la. Talvez. Mas se eu me esconder agora, nunca poderei parar de me esconder. Esperança se levantou. Sua irmã disse que a senhora diria isso. E o que mais? Disse que se a senhora se recusasse a se esconder, era para eu lhe dar isto. Ela tirou um envelope da bolsa e o colocou sobre minha mesa. Contém nomes, endereços, números de conta, tudo o que Maria Fernanda sabe sobre a organização. Por quê? Porque ela diz que a senhora é corajosa o suficiente e inteligente o suficiente para usar essa informação melhor do que as autoridades. Esperança se dirigiu à porta, mas parou. Dona Mendes, minha irmã destruiu a sua vida, mas também diz que a senhora lhe ensinou o que significa ter valor real. Valor real. O valor de enfrentar as consequências de suas ações em vez de fugir delas. Depois que ela se foi, fiquei olhando para o envelope por vários minutos antes de abri-lo. Dentro, havia uma nota de Maria Fernanda. Carmen, se você está lendo isto, significa que escolheu lutar em vez de fugir. Era o que eu esperava de você. Use esta informação para proteger sua família e destruir as pessoas que me transformaram no que eu fui. O envelope continha informações que as autoridades federais vinham buscando há meses. Nomes de líderes internacionais, números de contas bancárias, endereços de operações em 12 países. Eu tinha em minhas mãos o poder de desmantelar completamente a rede criminal da qual Maria Fernanda havia feito parte. Mas usar essa informação significava me colocar em perigo ainda maior. A velha gorda que a gente tinha que aturar estava prestes a se tornar a inimiga de uma organização criminosa internacional. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti-me completamente preparada para a batalha. 2 anos depois daquela confrontação em meu escritório, me encontrei sentada no mesmo lugar onde tudo havia começado, o Clube de Campo Os IPs. Mas desta vez estava lá como convidada de honra em uma cerimônia de reconhecimento empresarial. Aos 54 anos, eu havia me tornado diretora-geral da Empresas Valente depois que Dr. Eduardo se aposentou completamente. A informação fornecida por Maria Fernanda havia levado ao desmantelamento completo da rede criminal internacional. 12 países haviam prendido mais de 100 pessoas conectadas à organização. Maria Fernanda havia recebido uma redução de pena por sua cooperação e sairia da prisão em 5 anos em vez de 12. Nunca mais nos comunicamos, mas detetive Ramos me mantinha informada de seu progresso. Ela está estudando contabilidade na prisão. Ele havia me dito na semana anterior. Disse que quando sair quer ganhar dinheiro honestamente pela primeira vez na vida. Naquela noite no IPs, enquanto recebia um prêmio por excelência em liderança empresarial, pensei em todo o caminho percorrido desde aquele casamento humilhante. Rodrigo estava na plateia com sua nova namorada, Ana, uma arquiteta brilhante e honesta, que o havia ajudado a acreditar no amor novamente. Eles se conheceram em terapia de grupo para vítimas de fraude, e o relacionamento havia crescido lentamente, construído sobre transparência total. Mãe, Rodrigo me disse na semana anterior, eu acho que a Ana é diferente. Em que sentido? Em que ela não tem nenhum segredo. Não há perguntas que eu não possa fazer a ela. Não há partes da vida dela que eu não conheça. Era exatamente o que ele precisava depois de Maria Fernanda. Doutor. Eduardo também estava presente naquela noite com sua nova esposa, uma viúva elegante que ele havia conhecido em aulas de pintura. Ele havia se casado novamente 6 meses depois que Maria Fernanda foi sentenciada. Carmen, ele me disse quando anunciou seu noivado. A vida é muito curta para viver com culpa. Maria Fernanda tomou as decisões dela. Eu tenho o direito de tomar as minhas.
Quando subi ao pódio para receber o prêmio naquela noite, olhei para a plateia cheia de executivos, empresários e líderes da indústria. Muitos deles haviam estado presentes no casamento onde tudo começou. Há 2 anos, eu disse ao microfone. Alguém me apresentou como a velha gorda que a gente tem que aturar. Esta noite, eu estou aqui como diretora-geral de uma das empresas mais respeitadas do país. Houve risos e aplausos de reconhecimento. Eu não conto isso para falar mal da pessoa que disse essas palavras. Essa pessoa está enfrentando as consequências de muitas decisões erradas. Eu conto isso porque quero que entendam algo importante sobre o poder. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras se assentarem. O verdadeiro poder não vem de humilhar os outros. Vem de construir algo tão valioso que a opinião dos outros se torna irrelevante. Mais aplausos. A pessoa que me humilhou pensou que estava me tornando invisível. Na verdade, ela estava me motivando a me tornar imparável. Após a cerimônia, enquanto voltava para casa no meu novo carro de luxo, refleti sobre as lições aprendidas durante estes 2 anos extraordinários. Eu havia aprendido que a vingança mais satisfatória não é destruir seu inimigo, mas sim construir um sucesso tão grande que a malícia dele se torna insignificante. Eu havia aprendido que, às vezes, as pessoas que nos subestimam estão nos fazendo o maior favor de nossas vidas. E eu havia aprendido que a velha gorda que a gente tinha que aturar podia se tornar a mulher mais poderosa da sala, se tivesse coragem suficiente para reivindicar seu lugar. Maria Fernanda havia me ensinado involuntariamente a lição mais valiosa da minha vida. Nunca subestime alguém que não tem nada a perder e tudo a ganhar. Meu telefone tocou quando eu estava estacionando na minha nova casa, uma mansão nos jardins que eu havia comprado com meu bônus de final de ano. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Parabéns pelo seu prêmio, MF. Maria Fernanda havia assistido à cerimônia da prisão. Por um momento, considerei responder, mas depois apaguei a mensagem. Aquela parte da minha vida havia terminado. A mulher que havia saído daquele casamento humilhante já não existia. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais inteligente e mais poderosa do que eu jamais imaginei ser. Meu nome é Carmen Esperança Mendes. Tenho 54 anos, e esta é a história de como a maior humilhação da minha vida se tornou o triunfo mais satisfatório que eu poderia imaginar. Às vezes, as pessoas que tentam nos fazer sentir pequenos estão, sem saber, nos preparando para ser grandes.